Agora eu vou chamar aqui o professor Fábio Palácio para conversar com a gente. Ele é professor na Universidade Federal do Maranhão. Olá, Fábio, bem-vindo, tudo bem? Beleza, Miguel. Prazer estar aqui contigo de novo, comentando aí os temas da atualidade. Dou meu abraço aí para o pessoal que nos assiste. Muito bem. Fábio, a gente assistiu um trecho da coletiva do Ricardo Capelli, agora no início do programa. Ele falou sobre segurança pública, a gente está esperando ele falar sobre o 8 de janeiro. Ele falou um pouco sobre o 8 de janeiro, mas a entrevista é longa, a gente daqui a pouco vai assistir o resto. Mas eu queria aproveitar para perguntar a vocês que hoje é 4 de janeiro, né? O governo está organizando um evento comemorativo não, um evento para lembrar do 8 de janeiro, com autoridades. O próprio Alexandre de Moraes disse numa entrevista que foi divulgada hoje, que vai estar lá, o evento vai ser no Senado, ele vai fazer um discurso, haverá autoridades, a cúpula da República vai participar. Eu queria, então, perguntar para você, uma coisa que eu pergunto para vários convidados, o que você sentiu no 8 de janeiro, o que você estava fazendo, se você lembra, e qual a lição que você acha que o Brasil tirou daquele episódio? Miguel, eu estava na minha casa e, de repente, entraram as imagens ao vivo, né, dos plantões das diversas TVs, das rádios, e a gente ficou assistindo aquilo ali com uma grande perplexidade, né? É algo que ninguém estava esperando muito. Eu me lembro bem que a gente sabia que ia ter a manifestação, eles tinham marcado no 8 de janeiro, mas ninguém esperava que aquilo fosse tomar aquele rumo, né? E à medida que as informações ao longo desse ano de 2023 elas foram chegando, né? Quer dizer, as investigações foram sendo feitas, a gente percebeu que, de fato, aquilo nunca chegou a ser uma mera manifestação democrática contra o governo do recém-eleito presidente Lula, né? Do então recém-eleito presidente Lula. Então, ao longo de 2023, a gente ficou sabendo de detalhes que cada vez mais deixam claro isso, que o ministro Alexandre de Moraes declarou agora na entrevista à Veja, né? Não foi uma mera manifestação da opinião desses segmentos, né? Não foi nem mesmo uma mera baderna, foi realmente uma tentativa orquestrada de golpe, né? Eles efetivamente tentaram dar um golpe e não tiveram êxito porque não havia as condições propícias para isso, né? Eu sempre costumo dizer assim, o golpe de 64 deu certo porque existia uma série de atores que estavam, digamos assim, concertados, né, em torno daquilo ali. Havia apoio dos Estados Unidos, havia apoio do judiciário, havia apoio do legislativo, havia apoio da imprensa, havia apoio dos militares ali em 64. E dessa vez, se não deu certo, foi antes de tudo porque essa iniciativa não contava com esse apoio amplo que o golpe de 64 teve, né? Quer dizer, os próprios militares, pelo que a gente viu, não havia apoio do legislativo, como logo ficou comprovado. O STF foi um bastião, né, contra o golpe. Os próprios, para falar do cenário externo, os Estados Unidos, né, pelo menos o pessoal do Biden, do Partido Democrata, condenou rapidamente aquilo ali. Então, forças que haviam apoiado o golpe de 64, dessa vez, ou não apoiaram, ou no mínimo estavam divididas, né? Os próprios militares, me parece que não havia entre eles um consenso em relação àquilo ali, né? Então, acabou fracassando, mas de fato houve uma tentativa, e eu acho muito importante isso que você fala, do governo procurar fazer um evento, procurar relembrar isso de diversas formas, manter isso vivo na memória da população, porque nós não podemos deixar que caia no esquecimento esse episódio, né? Nós precisamos manter isso vivo para que a gente possa sempre estar lembrando que a democracia é uma luta, né? Constante,
e que, se a gente descuida, essas forças do obscurantismo podem tentar se assanhar e subverter a democracia, ainda que essa democracia limitada que nós vivemos, né? E uma coisa importante, Miguel, é que assim, essa luta se dá no nosso país, mas ela é uma coisa de dimensão global, né? Eu estava lendo hoje aqui uma matéria que saiu no jornal Financial Times, né, o jornal inglês, que é uma matéria chamada "Pode a democracia sobreviver a 2024?" Essa matéria lembra que este ano de 2024 nós teremos eleições em 70 países, né? É um número bastante grande de nações que vão fazer eleições em 2024. Isso vai levar às urnas, em todo o mundo, 2 bilhões de pessoas vão votar esse ano. Isso corresponde a cerca de metade da população adulta do mundo inteiro, né? A eleição mais importante que vai haver esse ano, evidentemente, é a dos Estados Unidos, né? O Trump, que vai tentar voltar ao poder, né? Agora, também vão ter grande destaque eleições em países importantes, como Rússia, Irã, Taiwan, Índia, Indonésia, México, África do Sul, entre outros países importantes, né? E o que acontece, essa matéria do Financial Times fala disso, é que em muitos desses países, a juventude, quer dizer, que sempre foi um segmento que se inclinava mais para a democracia, a esquerda, né? A juventude tem se mostrado permeável ao discurso da extrema-direita, né? Esse discurso autocrático feito hoje pelas forças da extrema-direita. Essa própria matéria cita um especialista da Universidade de Stanford, professor Larry Diamond, que ele afirma: existe um espírito do tempo e ele não é propriamente um espírito democrático. Então é muito peculiar essa situação que a gente vive no mundo hoje, né? De avanço da extrema-direita em vários países. A meu ver, é um negócio diferente do que houve no século XX, porque o fascismo no século XX, ele basicamente existiu assim, em torno de foi um arquipélago de países, basicamente situados na Europa, né? A Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, né, que tiveram regimes fascistas, né? Mas não foi uma coisa com esse alcance que a gente tem hoje. E isso eu acredito que é uma coisa que se deve, em grande medida, à crise econômica que a gente vive, né, e que gera uma falta de perspectivas, uma ansiedade muito grande nas pessoas, que buscam soluções fáceis, apresentadas por esses líderes autocráticos, né? Geralmente a solução simples que eles apresentam é a intolerância, o ódio em relação ao outro, né? O farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É uma síntese claro que em grossas e mal traçadas pinceladas do discurso que eles fazem, apresentando soluções tão simples quanto falsas, e uma grande parcela da população sem esperança, desesperançada, sem expectativa de futuro, acaba embarcando nesse discurso. Então, essa luta pela afirmação dos valores democráticos, né, pela afirmação de uma democracia, ainda que uma democracia limitada, como essa que nós vivemos, continua sendo a luta que nós estamos travando, inclusive no Brasil, né? E talvez esse seja o principal êxito que a gente pode citar do primeiro ano desse governo Lula III, seja exatamente essa questão de devolver a confiança nas instituições, fazer a política retornar um pouco aos trilhos da normalidade, né? E sair daquela espetacularização cotidiana que a gente tinha no governo Bolsonaro, né? Sempre chamando atenção para temas irrelevantes, enquanto aprofundava as políticas, né, de austeridade, as políticas neoliberais, que só ampliam a pobreza e a desigualdade. Então, acho que a gente a gente deu um primeiro passo importante nesse primeiro ano, que foi fazer as coisas retornarem à normalidade, devolver a confiança às pessoas, inclusive através de políticas econômicas que contribuem
ainda que no estágio inicial, para combater a pobreza e retomar o desenvolvimento. Eu acho que esse é o desafio, esse foi o principal êxito, eu acredito, desse primeiro ano de governo Lula. Ô, Fábio, o que você acha da relação do Executivo com o Congresso Nacional? Existem algumas críticas que o governo ele faz muitas concessões. Você vê, por exemplo, o marco fiscal, que alguns consideram conservador. Você tem também a reforma tributária, que o governo teria que ser mais ambicioso. Enfim, qual a expectativa que você tem para 2024 dessa relação da presidência da República, do Executivo com a Câmara dos Deputados, com o Senado? Eu concordo com as críticas, né? Eu acho que a reforma tributária foi um passo importante, né? A simplificação que ela promoveu. Isso não é a reforma tributária que a gente sonha, uma reforma tributária que institua um sistema efetivamente progressivo, né? Em que os ricos paguem mais, em que se faça justiça, né? Fiscal e tributária. A gente pode fazer críticas também ao novo arcabouço fiscal, mas eu acredito o seguinte: primeiro, essa questão do arcabouço, né? É evidente que nós não temos ainda o regime fiscal que eu acho que seria realmente adequado para promover um desenvolvimento sustentado no país, mas também não igualo o arcabouço fiscal ao antigo teto de gastos do governo Bolsonaro. Não é a mesma coisa, tem diferenças importantes que eu acho que algumas críticas negligenciam, né? Repito, não é ainda o ideal. Acho que nós precisamos de um regime fiscal capaz de promover um desenvolvimento mais acelerado do país. Aliás, essa é a forma mais adequada, mais efetiva de se combater o avanço da extrema-direita, é promover uma maior igualdade, promover a geração de emprego, de renda para a população, retomar o desenvolvimento econômico e social, né? E eu acho que o arcabouço ainda apresenta alguns óbices nesse sentido, mas também não acho que seja igual ao teto de gastos. Tem diferenças importantes que eu acho que as pessoas, que os críticos às vezes negligenciam, né? Eu acho que o que nós temos que entender é que, assim, nós estamos num governo híbrido, né? Num governo que chega ao poder a partir da formação de uma frente ampla, né? Então é evidente que a gente luta por mais avanços, isso depende da mobilização popular, mas é um governo que compreende um quadro de forças, né, que nós não podemos dizer que seja um governo de esquerda, é um governo, como eu falei, um governo híbrido, né, que compreende forças ali as mais diversas, que tem um entendimento mínimo ali em torno da necessidade de resguardar o papel das instituições democráticas, né, e promover algumas políticas que revertam esse processo de destruição nacional que existiu durante o governo Bolsonaro, né? Então, eu acho assim que a gente tem que entender muito o momento que nós estamos vivendo. Eu até comecei falando isso aqui. Nós estamos num momento de defensiva, né, das forças progressistas e de esquerda no mundo inteiro. Não é um momento de avanço, de ofensiva dessas forças. Pelo contrário, o que nós estamos assistindo é o avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? E aí nós vamos ver como é que vão decorrer essas várias eleições aí que nós teremos esse ano, né? Mas, assim, dentro desse quadro, a nossa luta é por barrar o avanço dessas forças, em primeiro lugar, e retomando o que nós tínhamos antes no país e que passou por 4 anos de uma destruição em toda a linha. Esses caras deixaram um legado que é um legado profundamente ruim para o país, né? Um legado de destruição das instituições, e reconstruir o país nessas circunstâncias é algo que vai demandar tempo, esforços. Eu sou capaz até de dizer que o primeiro mandato inteiro do Lula ele vai ser destinado a isso, a tentar retomar um pouco as condições que nós tínhamos antes do governo Bolsonaro, que foi um governo que causou um retrocesso bastante grande.
E um desses retrocessos foi exatamente isso que você coloca, a relação com o Congresso, né? Que já era uma relação que vinha se deteriorando, e durante o governo Bolsonaro, né, acabou ficando uma situação pior ainda, né? E o Congresso tenta abocanhar fatias cada vez maiores do orçamento e do próprio poder, né? Fala-se aí num semi-presidencialismo, ou num semi-parlamentarismo, né? E acredito que a luta hoje é resgatar o papel do executivo, que sob Bolsonaro ficou bastante deteriorado. O Congresso ganhou espaço também no governo Bolsonaro por conta da degradação do poder executivo sob aquele governo, né? É evidente que o Congresso é uma instituição importante, é a casa do povo, mas é preciso resgatar um regime de equilíbrio entre os vários poderes, né? Cada um deles tem suas funções. Eu acredito que o poder que saiu mais destruído, né, mais deteriorado desses 4 anos de governo Bolsonaro foi exatamente o poder executivo, né, com a destruição das instituições que foi promovida sob aquele governo. Então, acho que o governo Lula, esse terceiro governo, começa sob condições bastante difíceis, né? Um Congresso onde o bolsonarismo ainda tem muita força, né? Onde as forças da direita e da extrema-direita ainda têm bastante força, e é sob essas condições que o governo Lula busca retomar um pouco as condições para que a gente possa promover um desenvolvimento sustentado, mais robusto, que, como eu falei, é o principal antídoto contra a extrema-direita. Fábio, tem 2 assuntos que eu quero falar contigo, eu quero a sua opinião, e você pode até condensar numa resposta só, porque eu acho que até eles têm alguma relação, né? Você escreveu um livro sobre 2013, né? Eu até separei aqui a capa aqui, eu pedi para o Guilherme colocar aí na tela. Coloca aí quando você puder. Sob o céu de junho, né? As manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Fiquei muito curioso de ler esse livro. 2013 ainda é um assunto que é carregado de mistério e de enigmas, né? Foi um fato sociológico muito complexo ainda, que ainda não está explicado. Queria muito ler esse livro. Eu queria que você, a sua opinião, um resumo desse livro para a gente. E outra coisa, a sua opinião sobre a questão da regulação das redes sociais. Eu estou juntando essas 2 perguntas numa só, porque a gente tem 10 minutos, estou com medo de não dar tempo. Vai ser discutido esse ano, está sendo discutido no Congresso Nacional, o Alexandre de Moraes mencionou isso também. Então, 2013, que, na sua opinião, 2013, junho de 2013, influenciou os rumos políticos do país? Por enquanto é só. Miguel, é sempre difícil, né, a gente resumir assim toda uma pesquisa que foi feita. Esse livro começou com pesquisas que eu realizei aqui na Universidade Federal do Maranhão sobre cyberativismo, né, sobre coletivos juvenis e a presença desses grupos juvenis nas redes, né? E aí eu também já tinha escrito um primeiro artigo que foi publicado na revista Cult em 2018, sobre 2013. Quando foi em 2022, eu tomei a decisão de escrever esse livro e comecei a aprofundar minhas pesquisas, né? E resultado desse livro que foi lançado agora em setembro. Na verdade, saiu da gráfica dia 31 de agosto, né, do ano passado. E nesse livro eu busco analisar isso, que foi um movimento amplo, complexo e heterogêneo, que foi 2013, um movimento com muitas etapas, né? E que teve uma diversidade de manifestações conforme o local, né? Faz diferença se você fala de 2013 em São Paulo, ou em Santa Catarina, ou em Recife, né? Conforme o lugar e conforme o tempo também, porque foi um movimento que se desdobrou, você deve se lembrar, ao longo de muitas etapas, né? Começa em São Paulo, lá com aquelas manifestações do MPL, e depois entra numa segunda etapa, que ele se torna mais amplo, multifacetado, né?
forças de direita começam a entrar ali no movimento a partir da segunda etapa, dessa segunda fase, e o movimento se estende praticamente até quase o final do ano, né? E basicamente esse livro que eu busco discutir é, à luz do conceito marxista de hegemonia, né, que foi elaborado inicialmente por Gramsci, desenvolvido depois por Raymond Williams, eu busco usar o acontecimento 2013, né, esse episódio das lutas sociais no país, como um caso para analisar como ocorrem nos dias de hoje as lutas pela hegemonia. Então eu diria que ali 2013 foi um momento, eu defino no livro, né, como um laboratório em que diferentes forças políticas, à direita e à esquerda, testaram, né, estratégias, mediram forças, né, e em 2013 acabou influenciando a forma posterior como tanto a esquerda quanto a direita passaram a fazer movimentações nas ruas, né. E eu busco analisar no livro exatamente como a direita conseguiu, aos poucos, entrar dentro desse movimento e pautar esse movimento por dentro, né? Principalmente a partir da segunda etapa. Ou seja, a questão que me move é como um movimento que surge sob a égide da esquerda e prometendo uma revolução democrática, mais tarde acaba desaguando numa espécie de contra-revolução conservadora, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que interessar muito a nós, cientistas sociais, cientistas políticos, né? Para que a gente possa aprender ali como foi que isso aconteceu. É verdade que muitas das tendências que apareceram mais nitidamente em 2013 já estavam colocadas antes, né? A professora Ângela Alonso, no livro dela 13, chama atenção para isso. Muitas das tendências que estavam colocadas ali já vinham, já estavam colocadas antes, pelo menos nas redes, né? A extrema-direita já vinha construindo uma presença forte nas redes, que acaba extravasando para a esfera pública a partir de junho de 2013, em particular a partir da segunda etapa daquele movimento, né? Então ali foi um momento em que eu vejo 2013 como uma arena de disputa, né? Em que forças de orientações distintas se alternaram na condução do movimento conforme o tempo e o espaço, né? Você pega, por exemplo, que foi 2013 em Florianópolis, não tem nada a ver com o que foi 2013, digamos, em Recife, né? Então, diferentes forças conduziram esses movimentos em diferentes tempos e em diferentes lugares. Eu vejo como uma arena de disputa, né, que terminou com uma resultante confusa. Eu não diria que houve ali uma resultante clara desse movimento ali em outubro, novembro de 2013. Tipo assim, a esquerda venceu, a direita venceu. Eu diria que a resultante do movimento é uma resultante confusa e pouco definida, mas ali eu acredito que deu um certo impulso para essas chamadas novas direitas, porque perceberam que era possível disputar um território, que era esse território das manifestações de rua, que não era da direita desde antes de 1964. Né? A direita estava aliada desse território desde antes do golpe de 64, quando tinha havido, de fato, grandes manifestações, uma marcha com Deus em defesa da família e da propriedade, que teve logo antes do golpe de 64, né? Como resposta à marcha dos 100 mil. Então, desde aquele período, né, no período posterior à ditadura, até agora recentemente, a direita não tinha sido uma força capaz de disputar esse território das ruas. E ali, em 2013, eles começam a perceber, né, investiram muito nessa questão das redes, tinham recursos, tinham quadros, atuando nisso já antes de 2013, e perceberam que ali era possível, né, disputar esse território das ruas. E passaram a disputar intensamente logo a partir do término das manifestações de 2013. Você vê, no meu livro, uma das coisas que eu deixo claro é como esses novos movimentos juvenis de direita, como o MBL, o Vem Pra Rua, não sei se você sabe, mas nenhum deles existia em 2013. Eles surgem depois, tentando exatamente decalcar
essas novas morfologias surgidas em 2013, né? Essas novas formas de ação e de expressão da luta social, eles buscam decalcar aquilo ali, dando um sentido conservador e de direita para aquilo ali, né? Muitas novas formas surgiram no país exatamente, por exemplo, uma coisa que a extrema-direita usou muito nesse período aí de 2018, né, que são chamados escrachos. Eles surgem exatamente em 2013, depois vão ser apropriados pela extrema-direita, que vai passar a usar aquilo ali para os seus propósitos. Então, eu fiz entrevistas, por exemplo, com o pessoal do MBL na época, que deixa isso muito claro, né? Eles, inclusive, chegam a dizer que o próprio termo MBL realmente foi inspirado, é uma corruptela de MPL, né? Movimento Passe Livre. Então, eu diria que 2013 teve uma certa luta em torno dos significantes, né? Se construiu muito em torno de... O movimento se construiu muito em torno de significantes vazios, que podem ser apropriados por qualquer força política. O que eu chamo de significantes vazios? São formas que você pode dar qualquer conteúdo para elas. Palavras de ordem como o gigante acordou, vem para a rua. Quer dizer, isso aí pode ser... É o tipo de palavra de ordem que pode ser... Você pode ver tanto com uma força de esquerda quanto com uma força de direita. As máscaras de Guy Fawkes, né, que foram o símbolo daquele movimento, também quer dizer, é o tipo do que eu chamo de significante vazio, que pode ser apropriado por forças das mais distintas orientações. E eu diria que muitas morfologias da luta social surgidas em 2013 vão ser mais tarde apropriadas por forças de esquerda também. A esquerda também aprendeu com aquele episódio, mas me parece que a direita conseguiu tirar maior proveito, né? Aprendeu muito rápido com aquilo ali e decalcou de forma muito rápida essas formas surgidas em 2013, conferindo o seu próprio sentido àquelas formas, né? Um sentido conservador e de direita àquelas formas, né? E se colocou como uma das principais herdeiras do movimento. Eles se reivindicam, né? Não é, assim como a esquerda reivindica 2013, a direita reivindica também 2013 como sendo um movimento seu. Então eu busco analisar exatamente 2013 como um caso de luta pela hegemonia, como uma arena da disputa pelas consciências, né, em que a direita conseguiu avançar, conseguiu se fazer presente num território em que ela não estava presente há muito tempo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, acabou dando um certo ânimo, um certo fôlego. Não é à toa que ela passa a investir intensamente nisso no período posterior, né? Afinal de contas, eu vou jogar na casa do adversário. Se eu empato na casa do adversário, num território que não é o meu, naturalmente aquilo vai me dar ânimo, né? E eu vou achar que é possível mesmo, até mesmo derrotar o adversário dentro da casa dele, né? Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu ali. Claro que é difícil, né, resumir assim um livro de mais de 300 páginas, mas são poucos os pontos que eu trato aqui no livro, dentre muitos